Salve, meus queridos, vamos agora acompanhar uma análise do vexame de ontem contra o Novo Horizontino. Deixe o like e se inscreva se você é torcedor palmeirense de verdade. O Palmeiras sofreu, e eu digo bizarro por quê? Porque o Novo Horizontino mereceu muito. O Novo Horizontino foi muito melhor. Noite do Robson, né? O cara marcou 3 gols, tirou onda. Teve o Novo Horizontino postando fotinho com musiquinha infantil de 1, 2, 3, 4 gols em cima do Palmeiras, e poderia ter sido mais. Isso que assusta, né? Que pelo que foi o jogo, pelo futebol horroroso que mostrou o Palmeiras poderia ter levado mais do que 4-0. E aí o Abel Ferreira sai na coletiva de imprensa deixando o recado. Se nós resolvermos disputar, nós podemos fazer frente contra qualquer adversário. Agora, se nós decidirmos não competir, né, nós vamos pagar aí mico como esses, como aconteceu contra o Novo Horizontino. Realmente, para o time que tem o Palmeiras, era um time misto que estava em campo, tudo bom, mas levar 4-0 do Novo Horizontino é demais. Você levar 4-0 contra um time grande já é muito. Ainda mais sendo o Palmeiras, né? O tão temido Palmeiras dos últimos anos. Tudo bem que nos 2 últimos não ganhou títulos de expressão. Mas o Palmeiras perder de 4 para um Flamengo que seja, para um Cruzeiro, para o Corinthians, para o São Paulo, já é muito. Agora, 4-0 para o Novo Horizontino, do jeito que foi, realmente o Abel tinha que estar muito puto mesmo na coletiva de imprensa. E aí já tem muro do Allianz Parque pichado, a torcida tá na bronca. Claro, Palmeiras deve classificar, ou seja, não é o pior dos cenários. Agora, é uma derrota humilhante. Você levar de 4-0 para o Novo Horizontino com um show de bola que foi, porque foi um show de bola. Palmeiras não jogou nada, não viu a cor da bola, e o Novo Horizontino jogou muita bola. A gente tem que falar isso do Novo Horizontino. Isso aí realmente tem um peso, ainda mais para um time, e aí tem que chamar a atenção, que não conquistou títulos no ano passado, que gastou quase 700 milhões de reais em reforços no ano passado, não conquistou nenhum título, né? Praticamente entregou o Campeonato Brasileiro para o Flamengo, uma final de Libertadores ridícula, sem uma finalização no gol sequer. E agora uma derrota dessa realmente gera aí uma revolta, não só no Abel Ferreira, mas em grande parte da torcida do Palmeiras. Quem tem que dar satisfação hoje também é o Flamengo, hein? Porque o Flamengo resolveu colocar o elenco principal no clássico contra o Vasco. O Flamengo tinha seu planejamento, jogar o Campeonato Carioca com a base, não abrir mão desse planejamento, porque o foco era preparar o elenco profissional, o elenco principal, para as competições grandes do ano, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. E após uma reunião da diretoria, o Flamengo decide levar o elenco principal para o clássico contra o Vasco pelo temor do rebaixamento. A gente vai falar sobre isso aqui na mesa. Eu não levaria todo o elenco principal. Digo mais, eu manteria, e muito flamenguista me xingou, e eu respeito, eu manteria a base. Que se dane se for rebaixado no Campeonato Carioca. Ah, mas vai ser um rebaixamento. Vai ser um rebaixamento da base. Não vai ser um rebaixamento do Flamengo. Vai ser um rebaixamento das categorias de base do Flamengo, porque o Flamengo tratou o Campeonato Carioca da maneira como ele merece, como um nada. Campeonato estadual hoje, para time grande, potência financeira, como são Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, para mim tem que ser levado como nada mesmo. E aí depois, foi rebaixado? Não. Quem foi rebaixado foi as categorias de base do Flamengo, que a gente botou no campeonato, porque nós queríamos focar no campeonato principal. Essa é minha opinião. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer a provável escalação do Flamengo. E outra, tá? Vou desmentir aqui uma notícia que foi dada hoje pelo GE.com, porque eu apurei, tá, com pessoas muito próximas ao BAP,
que me disseram, inclusive, o diálogo do BAP com relação a essa notícia, porque saiu uma reportagem hoje que realmente joga para os leões o presidente do Flamengo. E aí eu falei, eu vou apurar, vamos ver se realmente é verdade. Falei com todo mundo que eu podia, todo mundo. E todos afirmaram que o BAP não foi a pessoa que decidiu sozinha para o Flamengo levar o elenco principal. Porque saiu a reportagem que o BAP bancou e que o departamento de futebol tinha ficado incomodado. E de acordo com a minha apuração, que eu vou falar aqui, mas depois vou detalhar mais, o que o BAP disse a todos no Flamengo depois dessa reportagem foi que não faria sentido, nunca, porque ele jamais diria para um técnico quem ele deveria escalar. Nunca fez isso e nunca fará, de acordo com o que ele disse. Esse não é o papel do presidente. Esse é o discurso do BAP quando ele soube dessa reportagem, tá? Não foi ele que me mandou, foram pessoas muito próximas ao BAP que me mandaram isso. E outra coisa, até o comportamento do BAP, gente, deixa claro isso. Ele mal vai no CT do clube. Ele deixa ali as responsabilidades para o Boto, para o Felipe Luiz, e aí como teve essa reunião com a participação do BAP, saiu essa reportagem e a gente vai trazer aqui desdobramentos. Vamos falar do Corinthians, vamos falar do São Paulo. Uma boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde, Flávio Prado. Marcos André, que saudade que eu sinto de você a cada momento que eu fico mais distante. Aí eu vejo os cortes do Edilson lá no BBB, né, que sai na rede social. Aí eu penso em você o tempo inteiro. Agora quiseram fazer uma covardia com o Edilson. E eu já vou falar aqui que o Edilson falou, meteu a pica na... Vieram falar que o cara, é uma linguagem grosseira. Vai pro escambau. É linguagem de um cara que é malandro, que é do futebol e que ele não tem nem maldade com ninguém. Já vou sair aqui em defesa do nosso Capetinha. Agora, Marcos André, não dá pra sair em defesa do Abel Ferreira, Vamp. Porque foi uma atuação ridícula do Palmeiras e uma derrota que ele diz que foi a pior, mas não sei se dá pra dizer que é a pior, uma derrota de Campeonato Paulista que você já tá praticamente classificado. Mas ele quis dar uma porradinha no elenco, dando essa declaração, né, Vamp? Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, boa tarde a todos, né? Você pega aí, talvez ele tenha falado pior derrota com ele, né? Ele já perdeu de 3-0 pro Flamengo, já tomou 3-0 do Fortaleza, mas a pior derrota dele como comandando a equipe do Palmeiras foi essa, a maior goleada que ele tomou. Foi 4-0 ontem, né? Diante de um Novo Horizontino que já vem há 3 anos consecutivos batendo na trave para ir à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, coisa que o Mirassol fez e conseguiu e fez muito bem, tanto que vai disputar a Libertadores, terminou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. E esse Novo Horizontino vem ali, ó, todo ano na Série B, martelando, e chegando, né? Não é novidade o Palmeiras ir naquela região e, de repente, tomar goleada. Já tomou uma própria goleada do Mirassol, se não me engano, um 6-0, um 6-1. Né? 6-2. 6-2, né? Então, o Novo Horizontino é bem treinado, né? Tava nesse modelo lá. Quer dizer, é um clube que já vem ali bem organizado, votou com um novo nome, se organizou, né? Fez uma fumaça. O que me surpreendeu é que o Palmeiras... Ele não foi com o time sub-20, você aí abriu falando no programa do Flamengo e tudo. Ele foi com a zaga, tirando o Marcelo Lomba, que é o reserva, né, o Carlos Miguel, que é o titular. A zaga toda titular do Palmeiras, né? Tava lá o Kelvin, tava o Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez. Do time titular, assim, pra temporada, tinha uns 6 ou 7 jogadores jogando, né? E tomou um vareio, deu 4-0, ainda saiu pouco, né? Assistiu o jogo ontem, quer dizer... Não vai atrapalhar o Palmeiras na sua classificação, nem para temporada, né? Foi um jogo de Campeonato Paulista, onde o Palmeiras tem 9 pontos praticamente classificado. Mas me surpreendeu o modo como foi frágil essa equipe do Palmeiras ontem diante do Novo Horizontino. Tem muita coisa para acontecer durante a temporada,
Mas, especificamente, a gente tem que falar do jogo de ontem. O Novo Horizontino atropelou mesmo o Palmeiras com 6 ou 7 jogadores considerados para ser titular na temporada, né? Os muros foram pichados aqui em São Paulo, essa fumaça, mas o que a gente pode comentar é pelo time titular do Palmeiras, com praticamente ali 60%, 70% dos seus atletas, e ser goleado pela equipe do Novo Horizontino, né? O Campeonato Paulista tem isso em relação aos outros estaduais do país, né? Eu estava falando no programa que o Campeonato Paulista, a premiação equivale de uma semifinal de Libertadores. O que o Flamengo pegou o Racing e o Palmeiras pegou o LDU é a premiação de quem é campeão paulista, né? Então é um campeonato difícil, você tem times ali, né? São 6 na Série A do Campeonato Brasileiro, aí você pega Ponte Preta, Novo Horizontino, tem Botafogo de Ribeirão, tudo na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem não é Série B é Série C ou Série D. Então é um campeonato difícil que você não pode ir de peito aberto, vacilar, coisa que o Palmeiras fez ontem, por isso saiu goleado. Agora, Mauro César Pereira, né? Você já vinha criticando, tanto você quanto o Flávio, também vou perguntar para o Flávio já, o trabalho do Abel Ferreira já há 2 anos que vocês vêm questionando. Eu sempre dizia, eu sou fã do Abel Ferreira, eu acho que vai substituir esse cara, vai entrar alguém, para mim não entra melhor. E continuo até pensando isso. Agora, vocês já tinham um tom crítico, né, no trabalho do Abel Ferreira. E uma derrota como essa, ela deixa o treinador meio exposto. Você vê que o Abel Ferreira, ele estava desconfortável na coletiva de imprensa. Mauro, primeiro para você, depois eu quero escutar o Flávio. O que você acha que é o principal erro do Abel Ferreira? É nesses últimos anos, porque teve um ano que só ganhou o Campeonato Paulista, ano passado não ganhou nada e foi um papelão no Brasileiro, quase entregando para o Flamengo, e agora uma derrota como essa. Claro, o Palmeiras vai se classificar, mas é uma derrota humilhante para um time que não é grande, Mauro. O trabalho dele, nesse momento, é um trabalho que deixa a desejar. Aliás, acho curioso isso que você destacou no começo aí do programa, né? Que ele ficou aborrecido. Parece até que ele não tem nada com isso, né? Ele é o técnico. Tem que ficar aborrecido com ele mesmo, né? Com os jogadores. Ele que monta a estratégia, escala o time, ele que treina. As contratações que foram feitas, imagino que todas elas tenham passado pela aprovação da comissão técnica também, né? Então, ele é tratado como o grande responsável pelas vitórias. Essa geração, esse período de títulos do Palmeiras sempre foi muito associado ao seu técnico, então também ele é o grande artífice da derrota, da vitória da derrota. Ele não consegue fazer o time jogar na plenitude do que poderia jogar. Material humano que foi contratado, acho que não combina muito com o estilo de jogo que ele consegue fazer funcionar. E ontem foi lamentável, né? Foi muito, muito ruim. Lembrando que o Palmeiras é aquele que tomou 3 gols da LDU no primeiro tempo e 3 gols do Flamengo, por exemplo, no primeiro tempo. Não tomou 3 do São Paulo porque não deram aquele pênalti escandaloso ano passado. Isso nos jogos do primeiro tempo. Ontem não foi o primeiro, foi o jogo inteiro. O jogo inteiro. Foi 4, quase foi 5. Teve uma bola que passou rente à trave ali, cruzada, bateu. Lomba vencido já no lance. E a defesa, tirando o goleiro, era a defesa titular ontem, né? Time misto, mas defesa titular. Ele tomou 4 gols. E nem para dizer que foi culpa do goleiro, o goleiro frangou e tal, falhou. Não, o time estava muito mal mesmo. Situação ruim, o trabalho dele tem sido questionado porque é um momento ruim. E o que foi feito antes não importa. Se for assim, se pensar assim, sei lá, o técnico é vencedor no momento, ele nunca vai sair do clube, ele sempre vai estar lá, nunca vai ser questionado. O Guardiola está sendo questionado lá na Inglaterra. Ontem tomou um pau. Uma zebra na Liga dos Campeões, Bodo Glimt, né, perdeu. Final de semana também foi ruim, perdeu. Então, momento ruim do Palmeiras, o seu técnico vai ser questionado, o trabalho dele vai ser nada mais natural. Ô Mauro, você percebe que o Abel tá tentando mudar o estilo dele? Que eu tô vendo ali uma saída de bola, com mais toque nesse começo de ano, e teve erro ontem, né? Tiveram erros grosseiros ontem nessa saída de bola. Você acha que aquela final de Libertadores, com um bando de chutão pra frente, pode ter forçado o Abel a tentar mudar um pouquinho o estilo de jogo dele? Pode estar tentando, não sei se ele consegue. Essa é a grande pergunta que o tempo vai responder. Até agora
Na minha visão, os grandes momentos dele sempre foram pautados por um time no jogo muito mais de força, de cruzamento, pressão, muita ligação direta, bola longa, jogada trabalhada, construindo lá de trás, muito pouco. Teve momentos assim muito rápidos, um jogo ou outro, mas os momentos mais competitivos e consistentes não foram num jogo tão elaborado assim. Que é um estilo, cara, isso não é pecado, pode ser o estilo dele. Talvez seja a maneira como ele consegue trabalhar. Como é que trabalhava o Luiz Felipe Scolari? Da mesma coisa. Mal comparando, claro, mas também era um jogo mais de competição, de pressão, com muito menos jogada ensaiada, aproximação, trabalhada, construção lá de trás, muito menos. O estilo que o notabilizou no Brasil foi mais próximo do Scolari do que de um técnico que trabalha com posse de bola, com bola no chão, construindo, do que um Diniz, por exemplo.